A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre, amém. Aleluia, passando aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já para agradecer, né? Já quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido, a todos vocês que têm estado comigo aqui nesse trabalho. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada um de vocês. Amém? Glórias a Jesus. A nossa aula de hoje, a nossa EBD de hoje é a EBD de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem por tema Igreja, Organismo e Organização. Igreja, Organismo e Organização. Amém? O nosso texto áureo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz assim: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, seu capítulo 6 e verso 3. Nosso texto áureo diz assim, nossa verdade prática, diz assim: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda a estrutura viva, precisa ser organizada. Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus e eterno Pai, quero te louvar por mais um dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e por mais uma tarde na tua presença. Até aqui o Senhor Pai tem nos ajudado, a tua mão tem, meu Deus amado, sido estendida sobre as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, toma a direção desta aula, fala conosco, tira as barreiras, os empecilhos, tira tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor. Joga por terra em nome de Jesus. Pai querido e amado, toque em cada coração, Senhor, que passar por aqui, que passar por este canal. Meu Deus, e através da tua palavra, fala, Senhor, com cada um. Em nome de Jesus, cumprindo, Pai, o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, que eu venha ser para um instrumento nas tuas mãos nessa tarde, para, Pai, ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Então o crente, ele tem que dar testemunho, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O crente, para fazer a obra de Deus, tem que dar testemunho. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 6. Ali os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus, aleluia. Mas havia necessidades ali dentro daquela igreja ali, que precisaria, ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, suprida, administrada, vista, louvado seja o nome do Senhor Jesus, precisava, ter um certo cuidado, ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, havia coisas ali que precisava botar no lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os apóstolos chegam, e eles oram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus faz essa escolha. Louvado seja Deus, e eles vão servir, ao Senhor. Então tinha que ser 7 varões de boa reputação, bom testemunho, cheio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, santos e santos e cheios de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o servo e a serva de Deus, ele tem que buscar sabedoria do Senhor para fazer a obra de Deus, E ali eles constituíram, levantaram ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diáconos, louvado seja Deus, cheios do Senhor, para fazer a obra social ali daquela localidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje tem que ser assim, Temos que orar, temos que perguntar a Deus, quem é que é para colocar na frente da obra, quem é que a gente manda para uma missão, para uma visita no lar, para um evangelismo, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que perguntar ao Senhor quem é que nós colocamos, na frente de um trabalho, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque senão a obra de Deus, ela sofre, retaliação, vem os escândalos, e isso não agrada
ao nosso Deus, né? Então aqui foram escolhidos esses 7 varões aqui, cheios de Deus, cheios de testemunhos, né? Santos, tinham sabedoria de Deus, né? E foram constituídos para este cargo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja, ela é um organismo vivo, né? Nós sabemos disso, né? Contudo, né? Como toda estrutura viva, precisa ser organizada, né? Então, a igreja do Senhor, ela precisa ser organizada, né? Não pode haver bagunça na casa de Deus, né? Na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, no lugar santo do Senhor, não pode haver bagunça, não pode haver desordem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e por isso são levantados o quê? Líderes, né? Louvado seja Deus, uma igreja sem uma liderança vira uma bagunça, assim como uma casa de família, né? Sem um líder, sem um cabeça, vira uma bagunça, assim como uma escola, se deixar só os alunos, vira uma bagunça, né? Se deixar ali sem o professor, né, daquela aula, vai virar bagunça. Como em todo, né, setor, tem que ter um líder, tem que ter um cabeça, tem que ter alguém à frente ali daqueles trabalhos, né? Para que tudo dê certo e para que o nome do nosso Deus seja glorificado e para que aquele lugar ali tenha também um bom testemunho, né? Para que as pessoas passem e venham se interessar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente chega no banco, tem um gerente, né? A gente chega na loja, tem aquele, né, o subgerente que vem ali, mas aí não resolve, vai para o gerente, né? Então, assim, todo canto tem que haver uma organização. Então, por que que na igreja do Senhor muitas das vezes tem bagunça? Porque a liderança precisa se levantar. Mesma coisa é o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tem muitos órgãos e todos têm que estar trabalhando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ordenadamente, né? Não pode estar desordenado, tem que estar, né, ordenado, né, com ordem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a gente fica doente, senão a gente, né, vai parar no hospital, né? Então, bem assim a igreja do Senhor, cada qual, né, no seu chamado, no seu setor, fazendo as suas obrigações, cumprindo ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o seu papel, servindo ao corpo de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus naquilo que foi chamado, né? Louvado seja Deus naquilo que foi colocado em tuas mãos. Então, se é para varrer uma igreja, faça com amor. Se é para servir água para o teu pastor, faça com amor. Se é um evangelismo, faça com amor. Uma doação, faça com amor, né? Apóstolo Paulo, ele chega a dizer que nós, né, tudo que nós fazemos, né, temos que fazer para a glória de Deus, que comamos, que bebamos, né? Tudo que nós venhamos fazer, que seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, minhas amadas? E quem estiver gostando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai se inscrevendo, vai deixando o seu gosteizinho, louvado seja Deus, porque eu preciso de vocês para continuar fazendo esta obra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual o Senhor, Ele colocou nas minhas mãos, né? E eu preciso da ajuda das irmãs, dos irmãos, daqueles, né, que passam por aqui e amam, né, a palavra do Eterno, amém? Primeiro tópico aqui fala da estrutura da igreja cristã. Para esse primeiro tópico aqui nós temos 3 subtópicos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro diz assim, a igreja como organismo, né? Porque a igreja ela é um organismo vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo, né? Nós somos, né, um conjunto, né? Louvado seja o nome do Senhor de órgão, né? Nós estamos vivos porque tem órgãos vivos dentro de nós batendo, né? Respondendo, né? Trabalhando, louvado seja o nome de Jesus, para que nós tenhamos uma saúde perfeita, né? Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, está em 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim como o nosso corpo tem vários órgãos, né, e todos trabalham na sua função, assim também, né, a igreja do Senhor, né, ela é um organismo vivo, a qual, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, todos têm que trabalhar em harmonia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é definida como o corpo, né, de Cristo, que é vivo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, ela é um organismo vivo cuja cabeça
é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como um corpo funciona pela harmonia dos seus membros, da mesma forma também a igreja, 1 Coríntios 12, 12. Os membros não existem independentemente uns dos outros, 1 Coríntios 12, 21. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente, né? Então, nós somos o corpo místico de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, a igreja de Jesus, ela é viva. Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ele também nos chamou, nos escolheu, nos vocacionou, colocou talentos nas nossas mãos, nos deu dons, nos capacitou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e tem nos capacitado a cada dia para fazermos a obra do eterno, amém? Segundo ponto diz, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia, né? Porque lá era tudo organizado, né? Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos 16, 4. Então, elas tinham nessa liderança, né? Delas eram os apóstolos e ela seguia, né? Direitinho ali. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Atos 2, 42, eles doutrinavam a igreja. Então, o Senhor, ele levanta líderes nas suas igrejas, nas suas denominações, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para liderar o povo, para doutrinar, levar as boas novas, né? Levar a palavra de salvação, aleluia, né? Louvado seja Deus. Eles doutrinavam a igreja, cuidava da parte administrativa, instruía lideranças locais, né? E reunia-se em concílio. E, por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada, né? Então, eles, né, se reuniam ali em concílio, eles faziam reuniões, né, decidiam tudo. Para quê? Para ficar tudo em harmonia, tudo organizado, para não haver, né, bagunça. Então, a igreja, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, nós precisamos diferenciar, né, uma igreja organizada, né, de uma igreja institucionalizada, né? A igreja organizada, ela tem líderes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A organização é saudável, então você organizar a igreja do Senhor, né, a denominação ali, né, que você congrega ali é saudável, né? É louvável, né? Mas o institucionalismo não, ele não é saudável, né? A organização permite a igreja, como estrutura social, se movimentar, né? Então, ela se movimenta, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O institucionalismo, né? Ele enrijece e a neutraliza, né? Deixa ali a pessoa paralisada, a igreja parada, né? Não vai para frente, né? Não desenvolve nada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, há diferença. Uma igreja organizada se mantém viva, né? Então, quando há ordem, é igual ao nosso corpo. A gente sente alguma coisa, a gente vai aonde? Nós vamos de uma unidade de saúde. Para quê? Para que o nosso corpo ele venha se manter vivo e saudável. Bem assim a igreja do Senhor. Quando ela é organizada, ela é viva, ela é saudável, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas uma igreja institucionalizada caminha para onde? Para a morte. É aquela igreja morta, né? Aquela igreja que não tem vida. O dono daquela igreja já não está mais ali. O Espírito Santo de Deus, do Eterno, já não está mais naquela denominação, né? Já saiu dali, louvado seja o nome de Jesus, né? Então, o terceiro ponto aqui fala o organismo e a organização, né? Nós vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela é corpo vivo e ela é organizada. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Então,
A igreja ela é viva, a igreja ela é organizada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque ela é um organismo vivo, ela tem vida. Todos que passam ali naquele lugar vai sentir a presença de Deus, as boas novas do Senhor vai penetrar no coração daquela pessoa, aquela pessoa vai ser liberta, vai ser transformada, vai ser salva, vai ter o nome dela escrito no livro da vida. Se bebia, não bebe mais, se roubava, não rouba mais, se prostituía, não se prostitui mais, se adulterava, não adultera mais, se falava mal do irmão, já não vai falar mais, porque ela está agora fazendo parte do corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça, e ali tudo é organizado, por onde passa vidas, pessoas sem esperança, sem vidas, né? Ela agora ela tem esperança, ela tem vida, porque ela encontrou a paz, a verdadeira paz, ali naquele lugar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma igreja morta, né? Uma instituição morta, né? Que não tem líderes, que ninguém organiza, que deixa lá como quer, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela não tem vida. As pessoas vão passar por ali e não vai sentir desejo de ficar, não vai sentir desejo de voltar, não vai sentir desejo de fazer parte ali daquela instituição. Por quê? Porque não tem vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então a nossa igreja, né, tem que ter Cristo como cabeça, ele é um organismo vivo e tudo é organizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês que estiverem gostando, compartilhem, se sentir de Deus. Dê o seu likezinho, deixe o seu comentário, que Deus em Cristo Jesus continue, né, abençoando a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda a forma de organização para ela. Porque tem pessoas que, louvado seja o nome do Senhor, a igreja é um organismo, né? Mas eu não preciso fazer parte da organização. Não quer ter um líder, não quer estar debaixo de uma liderança, de uma cobertura espiritual, né? E é necessário nós estarmos, né? A palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, manda nós congregarmos antes que venha, né, o decreto do Senhor. Antes que saia, né, o decreto do Senhor. Então, nós temos que congregar. Nós temos que congregarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem pessoas que ela quer ser igreja, mas ela não quer ter pastor. Já tem pessoas, né, que ela está na igreja, mas também não obedece o pastor. E as coisas têm que andar em ordem. Tem que andar, né, em ordem. Não pode ser desorganizado. Não pode perder, né, o rumo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não pode sair do caminho. Não pode sair dos mandamentos do Senhor, né? Então, se eu não quero fazer parte de uma instituição, eu não quero ter um líder, eu não quero estar debaixo da cobertura espiritual de um líder, eu estou em rebeldia, né? Eu estou em rebeldia e, né, eu não sou órgão, né? Eu não faço parte daquele corpo ali. Porque o órgão ele tem que estar dentro do corpo, ele tem que fazer parte do corpo, a qual Cristo é o cabeça, né? Então, eu sou membro, o membro, né, nosso corpo ele tem membro, ele tem órgãos e tem que fazer parte, né, ali do corpo, né, que é Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda a forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma, tá vendo? Eu acabei de falar. Então, tem pessoas que não acreditam que a igreja de Cristo tem que haver liderança, mas só que tudo sempre teve liderança. Há lá no céu, né, que é Deus, aí tem aqui na terra, né, quando Deus constituiu a família, ele constituiu o homem como cabeça, a mulher como ajudadora. Então, há uma liderança dentro de casa, né, o cabeça, né, que é o esposo, a esposa é submissa ali ao seu esposo, o filho é submisso à sua mãe, aos seus pais, né, na empresa todos é submisso ali ao seu patrão, na igreja a ovelha é submissa também ao seu pastor, né, e vice-versa, né, em todo canto, né, tem um líder, né? Louvado seja Deus, tem o vice, né? Tem tudo ali organizadinho, na falta de um tem o outro, para que as coisas não venham desandar, né? Lá em Israel, né? A gente via Moisés ali,
né, organizando tudo, né, a gente viu ali, né, os discípulos, né, também, os apóstolos ali, ensinando, doutrinando a igreja de Cristo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vimos Jesus ensinando ali os seus apóstolos, em obediência o tempo todo com o Pai, os discípulos em obediência com Jesus, e nós aprendemos aqui na doutrina dos apóstolos, obedecemos aos nossos pastores, e assim nós vamos fazendo, né, a obra de Deus e ganhando almas para o reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Então, ela é um organismo vivo e ela é organizada por as pessoas a qual o Senhor levantou, constituiu e colocou ali na frente daquele trabalho, e ele tem que ser respeitado. Nós vemos lá em Efésios 6, né, que me veio ao meu coração, né, agora, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Efésios 6, veio ao meu coração agora, que fala o seguinte: louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, grande é o Senhor, irmãos. Vocês, né, que estão gostando, vocês deixem, né, seu comentário. Dê o seu likezinho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Aqui, irmãos, Efésios 6, né? Aqui é cheio de Bíblia essa mesa, Jesus. Efésios 6, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A gente vê aqui Paulo, ele falando, ó, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, está vendo? Obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, porque toda a liderança, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, toda a autoridade, ela é constituída por Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que obedecer, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, porque tem pessoas que ela ameaça, né? Ah, se você não fizer assim, eu também, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não vou fazer assim. Então, nós temos, né, louvado seja o Senhor Jesus, que obedecer aos nossos pastores, né, no Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e os pastores, né, não pode fazer acepção de pessoas e nem ameaças. Ah, se você não fizer, eu vou tirar do teu cargo. Se você não fizer, eu vou... Não pode haver ameaça. A obra de Deus é feita com amor, com temor e tremor diante do Senhor, todos na unidade, na concordância, né, na união, né, um servindo ao outro, no amor e no temor de Cristo, porque isso é bom e agrada a Deus. Amém, minhas amadas? Veio este versículo, este capítulo aqui no meu coração, e eu gosto de obedecer ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Né? O primeiro sinopse aqui diz assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia dos seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Que aula, né, edificante, né, igreja do Senhor. Né? Então, aqui ele mostra, né, ele pega, né, ele faz aqui... Mostra o corpo, né? Ele dá esse exemplo aqui que como o corpo da gente funciona em harmonia, né? Tudo ordenadamente, bem assim, né? Os membros, né, do corpo de Cristo tem que ter essa harmonia também. Né? O segundo tópico aqui também fala da igreja, né? Um organismo vivo e organizado, né? Então também esse tem 3 subtópicos
para nós estudarmos, né? E no primeiro diz assim, no seu aspecto local. Então, a igreja no seu aspecto local fala, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto e Éfeso. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Então, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, como na época de Moisés, que liderava ali o povo de Israel, como no Novo Testamento, né, a igreja de Roma, Corinto e Éfeso, elas eram um organismo vivo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eram organizados, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por exemplo, ela se reunia, ela orava, né, contudo, né, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, né? Porque aqui em Atos dos Apóstolos, né? A qual nós acabamos, né? De ler no nosso texto áureo, né? A gente vê Atos dos Apóstolos capítulo 3, né? O Senhor mandando, né? Escolher 6 varões, né? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para aquele negócio, né, que era para, né, atender aquelas demandas ali, né, que estava ali precisando ser atendida, né, dentro da igreja, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então eles oravam, né, louvado seja Deus, né, e eles também enxergavam as demandas sociais, porque a igreja, ela não trabalha, né, o trabalho dela não é só, né, local, né, o trabalho dela também é fora, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é só dentro da igreja, né, ela também é fora, ela também se expande, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela também faz a obra fora, né, levando uma roupa, um gás, um remédio, né, auxiliando no médico, fazendo visitas, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Instituiu, né, o diaconato na igreja, né, no Novo Testamento, né, além ela atender às demandas, né, sociais, ela instituiu o diaconato, elegeu lideranças, né, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Então, tudo era organizado, tudo era no seu devido lugar, né? E a gente vê que ali tinha prodígios, sinais e maravilhas, partilha de pão, ninguém tinha necessidade alguma, né? Louvado seja Deus. No seu aspecto litúrgico e ritual, né? Toda a igreja organizada possui sua liturgia e rituais, né? Cada igreja tem suas liturgias, seus rituais, é diferente, né? Louva isso nós sabemos. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva, é necessário, né, ser organizado para que a igreja tenha vida. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto, né? Então, ordem e decência, né, o tempo todo. Isso é quando a igreja é organizada, né? Estabelece costumes que devem ser observados, né? Tem os seus costumes, né? Tem igreja, né, que usa batom e brinco, tem outras que não usa batom e brinco, tem outras que usa, né, de tudo, já tem outras que não. Então, assim, né, cada igreja tem sua liturgia, seus rituais, mas, né, são organizadas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estabelece costumes e devem ser observados. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em água e realizando a ceia do Senhor, né? Porque, né, nós ceiamos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós lembramos do sacrifício feito naquela cruz por Jesus Cristo, né? Nos dando vida, nos resgatando da mão do adversário, né? Estávamos perdidos, não tínhamos mais esperança, mas o Senhor, né, nos comprou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com o seu precioso sangue, né? Louvado seja Deus, que glória, né? Que coisa gloriosa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o segundo sinopse fala: organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Então, a primeira primitiva é um exemplo, né, para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Se você está gostando, você deixa seu comentário, dá seu likezinho para o YouTube entender que o conteúdo é bom, porque ele só pode enviar
né, indicar se tiver o likezinho. Se não tiver, ele não indica, né, louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço a vocês, né, em nome de Jesus, né, em nome de Jesus, né, por favor, que deixe seu likezinho, mesmo que vocês assistam na TV, mas deixe seu likezinho, me ajude, né, a evangelizar vidas, amém? Né, o terceiro tópico aqui, minhas amadas, fala assim, olha, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O episcopal, essa palavra traduz, né, traduz o grego, episcopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispo ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais, né? É verdade, né? Hoje a gente vê muita coisa, né? Hoje a gente vê, né, bispos, apóstolos, né? Um monte de coisa, né, acontecendo, mas a gente sabe, né, que não, né, não é da vontade, né, do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, muitas coisas têm mudado, né, no meio, né, evangélico, né, mas vamos ficar com a palavra de Deus, amém? Ela é boa, ela nos dá vida, ela nos edifica, nos salva, nos cura, nos liberta e nos leva para o céu. O presbiterial, o ofício presbítero, grego, presbíteros, é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local a um supremo concílio ou assembleia geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então, existem presbíteros, existem pastores, né, na igreja do Senhor para colocar ordem, né, na casa, né, nas coisas de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, onde não há uma liderança, não há também uma instituição saudável. Terceiro, congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos dos Apóstolos 14, 23. Neste atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões. Não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Já o sistema de governo da nossa igreja, no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiterial, né? Então, ele está falando aqui que, né, houve muita coisa mudou. Hoje existe bispa, apóstola, como também bispos e apóstolos, né, tudo que é igreja, mas, né, eles não têm assim eles mesmos, né, se ungiram, né, eles mesmos, né, assim, não são ligadas a outras na igreja, né, eles andam sozinhos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Aqui também, né, eles falam, né, o modelo congregacional, né, que a prática de eleger, né, os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos dos Apóstolos, mas nesse atual sistema, né, o qual nós estamos vivendo, o pastor eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas, né, são igrejas que são desconhecidas, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferências que venham de fora, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né. Então, as Assembleias de Deus, ela tem aquelas convenções, né, onde eles elegem os pastores, aonde unge, né, já tem muitas igrejas que não são afiliadas às convenções, mas elas, né, levantam, né, os pastores, né, não quer dizer
que não são de Deus, são de Deus, porque Deus chama, né? Deus em cada lugar, ele chama seus pastores, em cada lugar ele escolhe, né? Louvar seus não seus ungidos, né? Tem lugar que a gente tem visto muita bagunça mesmo, né? Muita bagunça, mas a gente vê também que mesmo que a igreja ela não seja, né, conhecida, né? Louvar seja o nome do seu Jesus, não seja filiada, né, a uma convenção, mas isso não quer dizer que Deus, né, não esteja ali naquele lugar. Né? Já as Assembleias de Deus, elas são, né, filiadas a essas convenções, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus também por isso, né? Então, o sistema do governo, né, das nossas igrejas, né, o escritor fala aqui, né, no contexto norte-americano, que é as Assembleias de Deus, né, se aproximam mais do modelo do governo presbiterial. Né? Por outro lado, no contexto brasileiro, nessa igreja, reúne elementos de sistema episcopal e congregacional. Portanto, um modelo híbrido, isso porque é o início dos anos de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguiu o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações e a partir, né, da criação da Convenção Geral em 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo, Assim, no atual modelo do governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais e estaduais. E quem são filiadas às igrejas possuem um modelo de liderança regional e local, centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja, né, e sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais locais a ela filiada, né? Então, nós sabemos disso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, né? Tem os pastores, tem as igrejas locais, e ali vão se levantando pastores, vão enviando ali, né, para as filiais, a obra do Senhor ela vai sendo feita, né? O importante é ganhar almas para Jesus. Né? O importante não são, né, as convenções, o importante é ganhar alma para o reino, que Jesus está voltando. Né? O terceiro sinopse fala, né, que o modelo de estrutura organizacional no Novo Testamento inspira a tradição cristã. Ao longo dos anos, né, regulamentar seus ministérios. Então, tudo tem que ser, né, com ordem e com decência, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Desculpa, igreja, que a garganta seca. Então, independente de convenções, o importante é ganharmos almas para o reino, porque Jesus está voltando, temos que estarmos unidos, né, fazendo a diferença nesse mundo caído, pecaminoso, né, a qual, né, o Senhor, né, ele está, né, já às portas. Né, a nossa conclusão diz assim: nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros, diáconos e colégios apostólicos, dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essas igrejas possuíssem uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não havia nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então,
Vamos organizar a nossa vida, vamos botar ordem na casa do Senhor, nas coisas do Senhor, no culto. Vamos pregar a doutrina, vamos pregar a palavra, vamos pregar o amor, vamos anunciar as boas novas, porque o nosso Cristo, ele está voltando. E o que nós temos feito para o Senhor? Quando ele perguntar, né, a mandar nós abrirmos as nossas mãos e apresentar as nossas obras a ele, que obra nós vamos apresentar? O que nós temos feito para o Cordeiro? Né? Então o Senhor, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai requerer de nós tudo aquilo que ele colocou nas suas mãos. Então faça. Se Deus te levantou para uma obra, faça. Se ele te enviou, vá. Né? Mas faça tudo com amor, com ordem, com decência, para que não venha, né, a obra de Deus sofrer escândalo, né, ser martirizada, né, as pessoas passarem e dizer, né, se escandalizarem, né, e o que Jesus fez naquela cruz do Calvário, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus por nós só temos que sermos gratos e gratas ao Eterno, amém? Oh, amados, fiquem todas na paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, né, então a nossa igreja, ela é viva, né, nosso Cristo está vivo e ele reina e ele está voltando para buscar a sua igreja. Esta é a nossa aula de hoje, eu espero ter ajudado, né? Espero ter contribuído. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Se inscreva, deixe seu comentário e me ajude. Seja um evangelista, um arauto, saiba que Deus, né? Ele te dará a recompensa no grande dia das suas obras. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até aqui nos ajudou o Senhor. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.